Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta Cheio de Espírito com muita alegria. E no vídeo de hoje eu vou te revelar algumas curiosidades sobre o episódio dos refrescos do Chaves. Aquele episódio do nem todos os negócios são bons, nem todos os bons negócios são negócios da China. Hoje eu vou te dizer aqui a verdade sobre os refrescos de Chaves. Você vai saber por que eu falei a verdade depois da vinheta. Bom galera, eu vou te revelar aqui um pequeno detalhe da versão original do seriado Chaves. No seriado Chaves, aqui na versão brasileira, na dublagem brasileira, o Chaves diz que os sabores são de limão, groselha e tamarindo. Porém, na versão original da linguagem mexicana, o Chaves não diz exatamente isso. Ao invés dele dizer groselha, ele diz Jamaica. Mas falei, Jamaica o país? Mas é claro que não. Ele está se referindo à água de Jamaica, que é exatamente aquele líquido que servia para atrair doentes naquele episódio do Chapolin Colorado, em que o Chapolin pergunta para uma mulher se não havia água de Jamaica naquele copo, e ela diz que sim, e se pergunta se por acaso não havia nenhum duende que possa ter tomado. Era assim que ele atraía aqueles duendes. Inclusive eu já falei aqui nesse episódio, nos piores episódios do Chapolin. Vou deixar o link aqui no card, tá? Se você ainda não assistiu esse vídeo, em que eu falei sobre alguns episódios que o público não gosta tanto assim, e esse está entre eles. E essa água de Jamaica é retirada com a ajuda de uma flor, que se chama flor de Jamaica, e que aqui no Brasil ela se chama tururu azedo. Lá no México ela é chamada de água de flor de Jamaica, e as suas pétalas são utilizadas para fazer a água de Jamaica, que é como se fosse um chá gelado vermelho que ajuda para tratar alguma doença. Inclusive faz todo sentido ela ter essa coloração vermelha, já que a groselha de limélia, tamanho ou gromari... de groselha, de limão ou de tamarindo? Me dá um de limão. Ela realmente é um líquido que é realmente vermelho. A groselha, para quem não sabe, que foi utilizada no seriado Chaves, ela é uma planta da espécie de Ribesiáceas, e ela é a baga das groseleiras. A groselha também tem essa coloração vermelha que apareceu no seriado Chaves, e inclusive ela é muito utilizada para fazer remédios, refrescos e geleias. Geleias também são utilizadas por ela, inclusive tem tudo a ver, já que geleias costumam até ter cores mais ou menos parecidas com a mesma coloração dela. E ela é muito utilizada em diversos ingredientes do norte da Europa. Agora eu vou falar do tamarindo, porque o tamarindo também foi utilizado no seriado Chaves, e esse daqui já tem um pouquinho mais a ver, porque o tamarindo pode ser utilizado para fazer suco, e com certeza tinha os métodos mexicanos naquela época de fazer um suco, e o tamarindo vem do tamarindeiro. O tamarindos, que é o seu nome científico, esse tamarindos vem lá das savanas africanas, embora ele seja muito comercializado pelas Índias. Esse tamarindo é pertencente da família das árvores das leguminosas, que chega a ter até 24 metros de altura. Bom, agora você sabe que o tamarindo é um suco, a groselha ambos são um suco. É claro que o limão, todo mundo sabe que vem do limoeiro, do pé de jacarandá, né galera? O limão não tem como. Mas você sabia dessa curiosidade sobre esse episódio? Se prepare, porque eu vou te falar outras curiosidades interessantes que nós também temos sobre esses refrescos do Chaves. A primeira coisa delas é a seguinte: o Chaves diz que fez isso com a água da chuva. Água da chuva, né galera? Só que assim, é o seguinte: muita gente se pergunta se a Vila do Chaves tinha teto ou não tinha. E bem galera, a Vila do Chaves não tinha teto. Para funcionar o roteiro do seriado, em específico, não tinha teto. É claro que os estúdios contavam com um teto, mas na imaginação, no roteiro, na criatividade, e especificamente se passando no universo CH, a Vila do Chaves não tinha teto. E o que acontece? Ele fala que fez isso com a água da chuva. Porém, você já viu por acaso alguma vez aparecer chuva no seriado Chaves? Nunca apareceu. Bom, é claro que o Chaves poderia estar mentindo, né galera? Vocês sabem muito bem disso. Como o Chaves é muito atrapalhado, existiria sim a possibilidade do Chaves ter feito isso com alguma água que não era própria. Mas é claro que isso não aconteceu, porque os refrescos deles eram muito bons. O que eu quero falar aqui, uma curiosidade: a chuva, muita gente diz que se você se molhar com água da chuva, você pega uma gripe. E você aí pode pensar que Chaves ter feito com água da chuva pode ter sido uma coisa errada. Mas uma curiosidade é que a água da chuva é muito limpa e foi até, entre aspas,
mais próprio e mais Mas você bebeu 14 copos? Não, mamãe, os copos eu não bebi, só o suco. higiênico o Chaves ter feito isso. Esse foi um momento em que o Chaves foi inteligente de ter usado a água da chuva para fazer os seus refrescos. Ele até economizou a água que temos na Terra, então foi realmente muito inteligente. Outra curiosidade sobre esse episódio é que nós temos um momento que o Chaves é muito inteligente, já que o Chaves faz do seu Madruga ficar comprando vários refrescos para o Chaves não dedurá-lo ao seu barriga. Outro detalhe interessante, você se lembra daquele copos de água suja do Chaves? Então, por que os refrescos ficaram tão sujos assim? Essa cena é muito estranha. Agora, um outro detalhe aqui sobre esse episódio. Esse episódio tem 3 versões. Eu vim aqui para falar curiosidades sobre o episódio dos refrescos de Chaves. Esse episódio tem 3 versões. Uma dessas versões foi gravada em 1986 e tem uma outra versão de 1974. Muita gente pensa que esse episódio de 1977, que é a versão que mais foi exibida no SBT, é a versão original do episódio. Mas na verdade, em 1974, já tinha sido gravada uma outra versão desse episódio em que o Chaves vende esses refrescos dentro da vila, você sabia? Inclusive, ele vende em baldes, ou seja, especifica de um jeito melhor que essa água realmente veio da chuva, porque na outra versão o Chaves já colocou em copos, nem está em baldes os refrescos. Agora vamos lá para uma outra curiosidade aqui. Esse episódio tem uma terceira versão de 1986. Em que até o Jaiminho resolve comprar os refrescos do Chaves. E a Dona Clotilde também. E agora vamos para um pequeno detalhe aqui. O Chaves vende vários copos de refrescos. Porém, cada um deles, ele mede, ele vai e fala os preços. Porém, os preços dos copos estão completamente errados. Ele fala... Servem as de 50 nesse copinho aqui? Sim, E então neste copão aqui? os de 200. que o copo de 50 mangos, por exemplo, é o menorzinho. Eu acredito que eu tenho uma explicação para isso. Provavelmente o Chaves deve ter se confundido com os sabores dos sucos. Normalmente em lojas, nesse tipo de venda de refrescos, não é comércio, é bebécio, nos bebécios. Normalmente eles fazem com que cada sabor de suco tenha um preço e os tamanhos dos copos também. O Chaves deve ter causado confusão com isso. E nós também temos um momento em que ele fala que a Dona Florinda deve 14 mangos porque ele comprou 14 copos. Isso o Chaves já se enganou, já que antes ele tinha falado que cada copo era um preço. A não ser que o Kiko tenha realmente pegado o copo de todos do mesmo preço. Esse aí tava com sede. Eu espero que você tenha gostado das curiosidades sobre o episódio dos refrescos de Chaves. Água de Jamaica, galera. Na versão original é água de Jamaica, não é groselha. Se bem que fizeram uma boa relação. Aqui no Brasil, groselha também era cor vermelha. Vou ficando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, entendido. O próximo vídeo aqui no canal vai ser bem legal também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo. Por favor, compartilha com todas as pessoas que você conhece. É claro que você também pode comentar o que você achou de tudo isso. Se você achou que tinha necessidade deles fazerem toda essa confusão com a dublagem brasileira de Chaves. Se você acha que é necessário eles ficarem substituindo palavras pra gente entender melhor, então comenta aí embaixo. Eu quero por aqui. Me segue no Instagram se você ainda não me segue lá também. Eu quero por aqui, galera. Até a próxima. Chaves, todos atentos olhando pra TV.